Uma pergunta de uma ouvinte, de uma espectadora destes vídeos. Quando uma alma escolhe suicidar-se, uma pessoa escolhe interromper a sua vida, como é que se processa o desencarnar dessa alma? Quando ocorre aquilo que na nossa sociedade moderna se chama o suicídio, na verdade é uma interrupção voluntária da vida física. Como é que se processa o desencarnar? Bem, o desencarnar da alma será melhor explicar desta forma, levando o seguimento todo, porque assim darei uma explicação mais completa possível. Antes do ser humano ser pensante, antes do ser humano cometer e fazer uma interrupção voluntária da sua vida física, já a alma sabe que isso vai acontecer. Não há nada que a nossa alma não saiba. Nada. A alma já está preparada. Muitas vezes o que acontece na interrupção voluntária da vida física, antes de ocorrer, já a alma está fora do corpo. E está a presenciar tudo fora do corpo, já que estão conectados ao corpo físico. Como é que ocorre o desencarnar da alma? A alma sabe, a alma tem consciência, que há uma vontade expressa do ser humano em interromper voluntariamente a vida física, então a alma prepara-se também para tal. A forma como a pessoa, como o ser, a forma como o ser faz a interrupção da sua vida biológica, isso é que poderá ter um impacto sobre a alma. Depende se de uma arma, se caiu um penhasco, enfim, se o desencarnar for abrupto. Tá, desencarnados não são abruptos. Eu não vou estar aqui a dar exemplos porque não quero mesmo dar exemplos. Não quero ser mal compreendido de forma alguma para que algumas pessoas possam achar que este caminho é mais facilitado do que o outro caminho é mais facilitado. Mas ocorre uma particularidade. Quando ocorre a interrupção voluntária da vida física, há uma marca que fica na alma. Essa marca irá ser transmitida para a sua próxima encarnação. Ou seja, na próxima encarnação, a forma como o ser humano interrompeu voluntariamente a sua vida biológica, ele vai trazer uma marca no seu corpo. Pode ser uma marca no órgão. O que é isto, uma marca no órgão? Um órgão que não vem a funcionar tão bem. Pode ser uma marca no corpo físico, literalmente uma marca no corpo físico. Pode ser muita coisa. Portanto, também não quero alongar nesse aspecto. É um tema, podemos chamar um tema sensível. É, sim, sem dúvida, é um tema sensível. É algo que ocorre diariamente nesta escola. É assim, é algo que ocorre diariamente nesta escola. Não é tão falado por razões que são compreensíveis. Depois há um receio de ser aqui um certo, passo o termo, não é passo o termo, entre aspas, um contágio, mas a forma como a alma desencarna é
A alma já sabe que o ser tem a intenção de finalizar a sua vida física. A alma prepara-se para essa finalização, ou seja, para esse desencarnar. Por vezes ocorre, como expliquei, quando o desencarnar é muito abrupto, por vezes a alma sente essa parte abrupta, assim como sente quando não é abrupta. Assim como sente quando não é abrupta. Agora, o que é que acontece? A pergunta também é o que é que acontece no desencarnar? A alma vai para o recobro das almas? Com certeza que sim. Para um espaço diferente. Para um espaço diferente. Ou seja, enquanto todas as almas que desencarnam, vou utilizar assim o termo, naturalmente, melhor falando então, talvez seja melhor explicar assim, todas as almas que desencarnam em que não ocorreu a interrupção voluntária da vida, então vão para um centro, um espaço, o recobro da alma, onde são tratadas, cuidadas, acompanhadas e para depois recuperarem da sua amnésia e regressarem à sua casa. Mas todas as almas que desencarnaram por ter ocorrido uma interrupção voluntária da vida biológica vão para, é no mesmo espaço, mas para uma sala à parte. Permite-me dizer assim, existe uma sala que é para o caso daqueles que eu já referi, e existe uma sala onde vão todas as almas que efetuaram a interrupção voluntária da vida biológica. Nessa sala existem guias, existem seres espirituais, está lá Saint-Germain, está lá Sananda, está a Shaddai, está a Cryon, estão os 3 anjos médicos e estão guias, guias, que especificamente estão ali para trabalhar com aquelas almas. Todas as almas são recebidas com amor incondicional. Todas as almas são recebidas, seja numa sala, seja noutra sala. Aqueles guias têm uma formação, dizendo assim, esta expressão talvez seja mais bem compreensível para quem irá ver este vídeo. Têm uma formação específica para acompanhar estas almas, devido àquilo que ocorreu. O trajeto de regresso a casa é exatamente o mesmo. Com uma particularidade. São sempre acompanhados. Sempre acompanhados. E são sempre acompanhadas por quê? Há uma razão para isso. Por vezes, os seres humanos que perpetuam a interrupção voluntária da vida biológica. Por vezes há um sentimento de arrependimento. Parte. A alma sente esse senso de arrependimento. Esse sentimento, peço desculpa, de arrependimento. E a alma quer voltar e manter-se cá. Na escola gay. Então, essas são todas acompanhadas. Sempre acompanhadas. Até chegar à sua verdadeira casa. Quando chegar à sua verdadeira casa, vai compreender e aprender a razão pela qual tal aconteceu. Depois ocorre algo que é, enfim, pode ser que é maravilhoso, extraordinário, ou adjetivado de outra forma qualquer. Na próxima encarnação, nas próximas encarnações, quando essa alma reencarna, aquilo que ela menos gosta de ouvir é falarem de interrupção voluntária da vida biológica.
Ela pode passar pelos momentos mais cruéis nesta escola, mas nunca vai passar pela sua mente a tentar fazer uma interrupção voluntária da vida biológica. É como se isso estivesse no ar. A alma, ou seja, o nosso espírito, a nossa entidade, quando decide e programa a próxima vida, então aquela particularidade ela fica inativa. E inclusive a própria alma sente uma repulsa por essa situação. E para finalizar, eu deixo a seguinte mensagem. Por vezes, um ser humano pode passar por fases muito difíceis na sua vida. Hoje em dia existem muitos seres que podem ajudar. Existem centros, existem médicos espetaculares, existem terapeutas espetaculares, existem centros espetaculares. Nós vivemos atualmente, na nossa sociedade, uma fase em que os estados depressivos são cada vez mais presentes, cada vez mais aguçados. E algumas pessoas perdem mesmo o controle e por vezes pensam muitas vezes na questão da interrupção voluntária da sua vida biológica, da sua vida física. O conselho que eu deixo é o seguinte: se alguém um dia sentir-se num estado depressivo ou pré-depressivo e que começa a aparecer esses pensamentos, procurem ajuda. Há muita gente para ajudar. Há muita gente para ajudar. Não escondam isso. Não vivam isso dentro de nós. Não se isolem. A vida é muito interessante. A vida é muito interessante. É muito grande. E por último, acrescento o seguinte: lembrem-se que nunca estão sós. Nunca. Estão sempre, sempre, sempre acompanhados. Nós estamos sempre acompanhados por seres espirituais que estão numa frequência que não é visível aos olhos físicos, mas é visível à terceira visão.